Paz seja convosco, a você, ouvinte do Palavra da Fé. Eu sou o pastor e professor Roberto de Souza. E nós estamos nesse propósito, já faz muito tempo, de tirarmos 10 a 15 minutos para juntos falarmos e meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E eu fico contente que, às vezes, essa palavrinha que eu dou de 10, 15 minutos torna-se o alimento espiritual de muitas pessoas na internet. Eu estava consultando esses dias os meus índices, e eu percebi que um vídeo só que eu gravei, apocalíptico, chamado Igreja da Filadélfia, teve quase 1.300 acessos nos últimos 30 dias. Isso mostra o seguinte, que as pessoas estão sedentas de Deus mais do que nunca. E mais do que nunca, nós, como Igreja de Jesus, como Igreja de Deus, temos a sublime missão de ensinarmos o Evangelho de Jesus. E a internet, nesses dias, tem sido um instrumento poderoso e tremendo. Através da internet, nós temos evangelizado e pregado a quase 60 países, ou seja, pelo YouTube, ou seja, pela nossa rádio, ou pelo site avivamentoonline.org, no qual todos os dias, ao meio-dia de Brasília, eu estou lá orando e dando a palavra de Deus para você. O meu tema de hoje é a unção de Deus, o Consolador e o Espírito Santo. Nós precisamos entender que na Nova Aliança, Jesus ele comenta sobre a presença do Consolador. Ele fala assim, eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar um Consolador da parte do meu Pai. E para os eruditos gregos, essa expressão de Jesus, enviarei outro Paracleto, Jesus está querendo dizer que ele estaria enviando outro do mesmo nível para estar junto com eles, que foi o Espírito Santo de Deus, o Consolador de Deus. Todos sabem que na antiga aliança apenas reis, sacerdotes e profetas tinham a unção do Espírito Santo sobre a vida deles. E Jesus ele veio para trazer muito mais que uma unção sobre nós. Ele veio para trazer o Consolador. Ele veio para trazer Deus em nós através do seu Espírito Santo. Você lembra que quando Jesus ele ressuscita e ele aparece aos seus discípulos a primeira vez em João capítulo 20, antes do derramamento de Atos capítulo 2, que ele fala assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Conta-se a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que Jesus, depois de ressuscitar do seu túmulo, quando aquelas mulheres visitaram Jesus e viram que Jesus tinha ressuscitado, a palavra de Deus fala assim que Jesus ele subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, literalmente ele abriu espaço para que o Espírito Santo estivesse disponível para nós. O Espírito Santo não é uma força ativa, como dizem algumas religiões. Ou não é apenas um sentimento, não é apenas um poder. É lógico que o poder está com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é muito mais que uma pessoa. Tanto que lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo fala isso porque ele sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus que vive em nós. Muitas pessoas têm muitas dificuldades de entender a trindade de Deus. Fala assim, mas como que Jesus é Deus? Como que o Espírito Santo é Deus? Se a Bíblia mesmo fala assim, que nós não teríamos outros deuses diante dele. Mas o que Jesus está querendo mostrar é que é um Deus em três pessoas. Os próprios pais da igreja tinham dificuldade de entender. Como assim? O Pai... porque nós não oramos a Jesus
e nós não oramos ao Espírito Santo. Quando nós oramos, nós devemos orar ao Pai. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro que nós temos um Pai, que nós devemos orar. E quando ele esteve aqui, ele mostrou todo momento que, através, que ele fala assim, quem vê o Filho vê o Pai também, que através do seu nome nós poderíamos orar. E o que o Espírito Santo entra nessa? O Espírito Santo ele vem porque o Espírito Santo é o Consolador. Ele é o nosso intercessor. O Paracleto grego diz, um como ele, um do nível dele, que pode te ajudar. Romanos capítulo 8, versículo 26, se eu não me engano, fala assim que o Espírito nos ajuda, ele assiste às nossas fraquezas. Então, quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos orando em verdade. É por isso que eu encorajo você a se revestir do Espírito Santo, a ser batizado com o Espírito Santo e a falar na linguagem espiritual. Não é o meu tema de hoje, outro dia eu vou falar um pouco sobre falar em línguas, mas o meu estudo de hoje é sobre a unção de Deus que veio sobre nós, que é um privilégio tremendo, que isso que está disponível hoje para nós, na nova aliança, muitos profetas não tiveram o Espírito Santo vivendo dentro deles como Consolador. É por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E muitas pessoas têm muita dificuldade sobre a blasfema do Espírito Santo, mas a blasfema do Espírito Santo, ela é basicamente isso, para você entender. Os homens pecaram contra o Pai, veio o Filho e reconciliou. Os homens pecaram contra o Filho, veio o Espírito Santo e nos reconciliou e nos intermediou de novo com a Trindade divina. Embora o termo Trindade não aparece na Bíblia, eu concordo com muitas pessoas. É verdade que o termo não aparece Trindade, não aparece na Bíblia, mas Trindade fica bem claro em toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala assim, nós façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra de Deus fala também que o Pai, ele está lá nos céus, lá no terceiro céus. E a palavra de Deus fala assim que de vez em quando o Pai resolve sair do seu trono, ele monta num querubim e voa. Isso diz nos Salmos. Mas Jesus ele veio para trazer a cruz. E a cruz, ela é a reconciliação na vertical entre Deus e os homens. E a reconciliação na horizontal entre os homens e os homens. Por isso que Jesus fala assim, que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o seu próximo como a ti mesmo. E eu quero ler um trecho de João, muito importante, para isso que eu vou deixar para você nessa lição do Palavra da Fé Online. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo número 20, diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha só, isso é o versículo 20 do capítulo 2. E no versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém vos ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneceis nela, assim como ela vos as ensinou. Assim como essa unção te ensinou. Interessante, você lembra que Jesus ele fala assim, muitos de vocês, por causa do meu nome, serão levados na presença de magistrados. Muitos de vocês, por causa do meu nome, serão levados perante reis. Aí Jesus fala assim, mas o Espírito do meu Pai, mas o Espírito Santo vos concederá o que vocês irão falar.
como aconteceu com Paulo e muitos dos apóstolos que foram levados a tribunais e muitas vezes martirizados. Mas naquela hora o Espírito Santo que vivia dentro deles, falou através da boca deles, como Estevão, o primeiro mártir, que estava cheio do Espírito Santo quando ele foi martirizado. Que ele viu a glória de Deus, os céus abertos e Jesus, o quê? À direita de Deus. Lá em Mateus capítulo 3, se eu não me engano, quando Jesus foi batizado, a palavra fala assim que os céus se abriu no Rio Jordão. E quando o céu se abriu no Rio Jordão, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo desceu em uma forma corpórea de pomba sobre a vida de Jesus. Revestido Jesus do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo revestiu Jesus quando ele sai do deserto. Ele recebe o batismo de João Batista. E naquele momento que ele recebe o batismo de João Batista, Jesus recebe o revestimento de Deus. Então ele fala assim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aí a palavra de Deus fala assim que o Pai, lá dos céus, fala assim, este é o meu Filho amado, em que tem prazer a minha alma. É a manifestação mais perfeita que eu vejo na Bíblia da Santíssima Trindade. Como o ovo, que é gema, que é clara e que é casca. São três, vamos dizer assim, são três camadas, mas ovo é ovo. Não tem como você ir no mercado e comprar só casca, ou comprar só clara, ou comprar só gema. Lógico que tem como separar, eu sei disso, mas eu tô falando assim. Se você quiser a coisa inteira, você precisa ter o ovo inteiro. Então é mais ou menos talvez eu falasse uma ilustração até pobre da minha parte, né? Não sei, isso fica por conta da sua avaliação, mas é uma ilustração que eu faço para as pessoas simples conseguirem entender o mistério da Trindade. Na verdade, ninguém consegue entender o mistério da Trindade, porque a Trindade é um grande mistério. Eu só sei que é assim, que é um Deus em três pessoas. God in three persons, como diz em inglês. Um só Deus em três pessoas. Não são três deuses. É um Deus só, mas são três pessoas. Não dá para entender muito bem. E por mais que eu cite textos da Bíblia, versículos da Bíblia, eu seria incapaz por toda a minha vida, de explicar exatamente como era isso. Nem mesmo os apóstolos conseguiram entender isso. Mas eles sabiam que Jesus era Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Que era um Deus em três pessoas. Agora o melhor de tudo que eu li para você é que esse Deus, imagine só, esse Deus todo-poderoso que criou tudo nos céus e na terra, ele desce dos céus através de Jesus. Ele desce dos céus. Jesus sendo Deus, lá em Filipenses fala assim que ele sai, ele se despoja de tudo, ele deixa tudo. E ele se torna um homem como nós. Uma hora eu vou falar dos passos de humilhação de Jesus, até ele se tornar Deus. Mas o interessante disso tudo é a ilustração de Billy Graham, há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, que Billy Graham fala assim, vamos dizer que você vê uma formiga estúpida, ela caminhando para um abismo. Você vai falar assim, formiga, por favor, sai do abismo. Mas como você vai falar com essa formiga? Você está no reino humano e a formiga está no reino animal. São dois reinos diferentes. E qual seria a solução para esse problema? A solução para esse problema, a formiga não iria entender português nem inglês. Você teria que virar uma outra formiga. Aí você fala assim, Pastor Roberto, mas eu deixar de ser homem para ser formiga? Imagine só, Jesus te deixar de ser Deus para ser homem, para viver entre nós. Olha só, Jesus foi um homem normal. Ele borrava as fraldas dele. Já pensou José e Maria? Eu fico pensando que mesmo eles tendo a promessa de Emanuel, a promessa de Deus conosco,
eles ficavam pensando assim: meu Jesus, como que Deus faz cocô? Tem que trocar as fraldas de Deus agora? Tô ficando louco. Essa era, com certeza, uma das indagações de José e Maria. Mas eles acreditavam que Jesus, na idade da maturidade, se transformaria no Filho de Deus e no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi uma pessoa normal e não é registrado que antes dos 30 anos, antes dele receber a unção do Espírito Santo, que ele tenha feito os milagres. Não é registrado nada. O que é registrado é que Jesus, lá no Rio Jordão, quando ele faz aquele jejum de 40 dias, é que ele recebe o poder do Espírito Santo e ele sai por toda parte, curando os enfermos, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, anunciando o evangelho aos pobres. Por quê? Porque ele esperou ser revestido da unção do santo. E os hindus entendem isso melhor que muitos cristãos. Porque nós cristãos, nós temos uma ideia de templo e uma ideia de congregação. E muitos dos nossos irmãos nunca tiveram um templo de 2.000 pessoas para reunir. Muitos dos nossos irmãos nunca tiveram um templo grande para se reunir. Então Jesus ele fala assim, que para se tornar a igreja é necessário 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ou seja, quando eu e você e mais alguém abre seu computador e assiste esse vídeo, nós estamos fazendo igreja. Quando você e mais 1 ou 2 irmãos se reúnem, é uma igreja. Porque para ter uma igreja é necessário ter 2 pessoas. Mas mais que isso, Jesus ele fala assim, que ele iria destruir o templo e ele iria reedificar em 3 dias. E ele fala isso a respeito do templo do seu corpo. Isso quer dizer o seguinte, que na nova aliança, o templo de Deus se torna nós. Aí você fala assim, pastor Roberto, um homem pecador, uma mulher pecadora como eu, ser templo de Deus, exatamente é isso que acontece na nova aliança. Nós recebemos a unção de Deus. Nós recebemos o Consolador de Deus. Nós recebemos o Paracleto de Deus. Em outras palavras, nós recebemos a natureza divina. Pedro fala assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós recebemos um pouquinho de Deus. Nós recebemos a unção do Espírito Santo. E se as minhas palavras não estiver batendo com o seu coração, esse Espírito Santo vai lá no coraçãozinho seu e vai testificar com você. Porque eu posso falar o que eu quero. Qualquer pregador pode falar o que quer. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Eu era ateu, não acreditava em Deus. Eu não cresci em nenhuma religião. Mas um dia eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, entra na minha vida, entra na minha casa, como diz aquele cântico de Zaqueu, e prova para mim que tu existe. E o Espírito Santo entrou no meu coração, porque eu falei com sinceridade e eu falei com fé. E desde aquele dia, 7 de fevereiro de 1995, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me tornei em um novo homem, um homem regenerado, um homem que recebeu um coração segundo o coração de Deus. E é por isso que, nesse momento, meu querido, eu venho despertar você, que você tem Jesus, que você tem Deus, na pessoa do Espírito Santo vivendo dentro de você. E essa unção que você recebeu foi de Deus. Não foi de mim, não foi de outro. Foi Deus que impartiu a sua vida. Foi Deus que derramou o Espírito dele sobre a vida nossa. O homem é tão pequeno, tão mortal. O homem é como sopro. Mas nós recebemos um pouco da natureza de Deus. Nós recebemos um pouco da natureza do Espírito Santo. Então, é isso que eu quero deixar para você nessa pequena lição do Palavra da Fé Online. Que você tenha a unção de Deus. Quando alguém quiser introduzir para você outra doutrina, quando você ler a sua Bíblia de dia, de noite, quando você ouvir a Palavra de Deus em um templo evangélico, o Espírito Santo, a unção que está dentro de você, vai testificar com seu espírito se essa mensagem vem de Deus ou não vem de Deus. Muitas pessoas procuram o dom de profecia,
mas nós devemos buscar o dom de discernimento de espíritos. Nós devemos tentar perceber que espírito que está por detrás das pessoas e que por estar distrai das coisas. Muito obrigado, eu sou o pastor e professor Roberto de Souza e eu falo com você desde Boston, do estado de Massachusetts, para o mundo, através da rede mundial de computadores, e eu quero pedir que essa presença do Espírito Santo esteja com todos vocês ouvintes. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho diante da sua presença pedir, Pai, que o Paracleto, que o Deus Espírito Santo, o Deus que vive em nós, possa revelar a sua palavra, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus Pai, a todos os corações que estão sedentos. Porque foi o Senhor que disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E nós temos sede de ti, sede da sua presença, sede de te adorar. E adorar é o nosso prazer. Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima missão.